Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar a respeito de uma dinâmica que se estabelece nos casais, que é quando a esposa acaba se tornando uma espécie de mãe para o seu marido. E se você passa por isso, fica nesse vídeo aqui que eu vou te trazer algumas provocações, algumas ideias para que você possa pensar sobre a sua condição de uma nova forma. Correto? Vamos lá então. Esses dias não, faz alguns meses eu recebi um casal no consultório. Se você não sabe, eu sou terapeuta de casais. E uma das queixas dessa mulher era que o marido dela era muito passivo, que ela tinha que assumir as grandes responsabilidades. Em resumo, nas palavras dela, ela que tinha que ser o homem da casa. E isso estava provocando uma série de desgastes como falta de atração sexual, como muitos conflitos e muitas discussões, no fundo. E uma perda de admiração profunda pelo seu marido. E seu marido, por sua vez, ele estava sem entender muito bem o que estava acontecendo. Era uma queixa que não era amplamente falada. E essa queixa é uma queixa comum, uma queixa feminina, de que ela está tendo que ser o homem da casa. Vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de dizer. Esta postura de você ser o homem da casa, muito provavelmente não é algo que foi desenvolvido nesta relação, mas sim algo que foi sendo construído ao longo do tempo na sua personalidade. Mulheres que são mais controladoras tendem a se queixar disso. Mulheres que não tiveram um referencial masculino dentro de casa, né, na família de origem, ou seja, o seu pai ou figuras masculinas próximas não assumiram este papel de ser alguém que dá o suporte, que toma a iniciativa. Então, uma parte disso também é uma falta de referencial. É ver que a mãe teve que assumir tal postura e assim deve ser nas relações. E por não ter este referencial de ter o homem assumindo esta posição, você pode acabar não sabendo como é ter uma figura masculina que assuma uma postura que você deseja. Certo? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer é esse. Muito provavelmente não é uma postura que se construiu ao longo dessa relação, mas sim ao longo da sua história de vida. Segundo ponto. Essa sua postura, ela é uma postura que ela tende a criar, em contrapartida, uma postura que se encaixe nela, ok? E aí tem um cuidado muito importante que eu quero colocar assim. Eu não estou dizendo que o seu marido está assim porque você é assim. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, para uma certa harmonia permanecer nessa estrutura familiar, no seu casamento, é preciso que você, com uma postura mais dominante, encontre do outro lado alguém com uma postura um pouco mais passiva. Por quê? O que acontece? Se o seu marido assume uma postura também mais assertiva, mais dominante, muito provavelmente vocês entram em embate, ok? Então, o que eu recebo com uma certa frequência é exatamente essa história. A mulher já vem com um histórico familiar de outros relacionamentos onde ela teve que se portar dessa forma ou aprendeu que ela teria que se portar dessa forma diante da vida e não só no relacionamento. E aí, eu repito aquilo que eu falo, a forma como você encara a sua vida é a forma como você vai encarar os seus relacionamentos. Pelo menos é um padrão que eu percebo, ok? Alguns pressupostos básicos no qual a pessoa constrói a sua personalidade serão os mesmos pressupostos com qual ela vai se relacionar. É muito natural que seja dessa forma. Então, voltando, o primeiro ponto é esse, algo que foi construído. O segundo ponto que eu quero trazer aqui é, para que essa relação que você está hoje, que você se queixa exatamente disso, permaneça num certo grau de harmonia, é necessário que essa postura mais dominante encontre, em contrapartida, uma postura um pouco mais passiva. Dessa forma, os atritos são diminuídos e a vida do casal segue sem grandes tribulações. Pelo menos a nível
mais superficial, né, nós podemos entender que os conflitos são amenizados por conta disso, a nível superficial. Mas a nível profundo, uma série de incômodos que se estabelecem diante dessa dinâmica, eles ficam soterrados, não falados. E isso vai gerando angústia e com o tempo vai causando uma série de desgastes na sua relação. Vou te falar algo que talvez, se você vive nessa situação, talvez o seu marido já te fale. Ou se ele não fala, provável que ele pense isso. Por quê? É um padrão que eu percebo desse tipo de casal. É quando o homem diz o seguinte, é quando ele fala que não adianta eu falar porque ela não vai ouvir. Eu cansei, eu desisti de me colocar porque toda vez que eu coloco a minha opinião, toda vez que eu tomo a minha iniciativa, aquilo vira um problema. E se eu fizer, e se eu fizer e se eu não fizer, vai dar na mesma, nós vamos brigar da mesma forma, então eu prefiro não fazer, eu prefiro tocar a minha vida, eu prefiro não entrar em embates, porque pelo menos dessa forma a nossa relação encontra um pouco de paz. Percebam algo. Estabeleceu-se uma dinâmica dentro dessa relação, onde, para evitar os conflitos, o homem acaba se privando de colocar a sua opinião, se privando de tomar iniciativa, porque ele sabe que se ele errar, e é natural que ele erre, você vai ser muito crítica, muito dura, e você vai achar que o seu modo de fazer as coisas é melhor, e pode ser que até seja mesmo, ok? Enfim, então percebam como a junção desses todos os elementos, eles acabam fazendo com que esta dinâmica se fortaleça cada vez mais. E aqui eu preciso trazer um recado importante. Da mesma forma que eu trago que você, mulher que está vendo esse vídeo, teve que assumir essa postura ao longo da sua vida, em contrapartida, o homem que se relaciona com você, ele também tende a assumir uma postura mais passiva para evitar conflito por conta da história de vida dele, por conta de temperamento e por conta da história da própria relação de vocês. Então percebam como isso gera uma espécie de um casamento perfeito, onde você, que tem uma tendência a ser mais dominante, acaba ocupando mais espaço, dominando mais, e ele, que deseja evitar conflito, ele vai se retirando. O que acontece? Quais são as consequências disso? Que o homem vai ficando cada vez mais com a sensação de que ele não tem um espaço, uma opinião, que as suas atitudes não são validadas dentro dessa relação. Isso vai fazer com que ele invista cada vez menos nessa relação, porque é como se as grandes decisões, a relação não fosse mais dele, fosse sim uma relação sua. E por um outro lado, eu sei que isso vai te deixando cada vez mais sobrecarregada, você vai assumindo cada vez mais responsabilidades, ficando cada vez mais cansada, e isso vai fazer com que o seu marido, isso vai fazer com que você enxergue o seu marido com cada vez menos admiração. Você acaba sentindo que está sozinha nessa relação, como se ele não fosse o homem que você precisava para você poder descansar um pouco, para você poder soltar um pouco as rédeas e poder relaxar e viver a vida de um modo um pouco mais tranquilo. Então vejam só, olha como nessa dinâmica há uma espécie de casamento disfuncional perfeito. E isso, para essa dinâmica mudar, é preciso que esses papéis, vou colocar assim, eles mudem de posição. É preciso, sim, que o seu marido ocupe uma postura mais ativa, uma postura de maior iniciativa, de tomar maiores decisões, de, ao tomar essas decisões, também errar. É natural que isso aconteça. E da sua parte, é necessário que você também aprenda a ceder espaço para que isso possa acontecer também. E confiar nessa pessoa que você escolheu para ser a pessoa
com o qual você vai passar a sua vida, ter filhos e construir uma vida. Só que isso, num primeiro momento, pode gerar uma série de mal-entendidos, uma série de desgastes, e eu vou explicar aqui, e este é o ponto central do nosso vídeo de hoje. Imagine o seguinte, é como se você estivesse ocupando um lugar mais maternal e ele um lugar mais filial. Para que essa dinâmica ela esteja mais igualitária, é necessário que o homem ele ocupe um lugar mais igualitário, e para isso ele vai ter que necessariamente dar a sua opinião, tomar certas iniciativas. Só que, por a dinâmica anterior estar estabelecida dessa forma, maternalmente, quando o homem se coloca dessa forma, é natural que você estranhe um pouco. O que está acontecendo com meu marido? Por que agora ele está mais topetudo, né? Por que ele está se colocando mais? Ele está mais rebelde, vou colocar assim. Parece que virou adolescente. Olha só, parece que ele virou adolescente. E este período da adolescência, esta passagem da infância para a adolescência, é quando o homem ele vai deixando de se tornar um menino e está no meio do caminho para se tornar um homem. Não é exatamente isso que você deseja? Não é um homem que assuma mais responsabilidades, que tenha uma postura mais ativa? Para isso, ele vai ter que questionar, ele vai ter que assumir uma postura um pouco mais imbativa, e isso pode causar esse certo estranhamento. E aí onde a coisa pode desandar. É aí onde este movimento de mudança de hierarquia para uma hierarquia mais igualitária, né, onde essa mudança de hierarquia ela pode causar uma sensação de que a relação está piorando, quando na verdade é o oposto do que está acontecendo. É justamente o seu marido passando a ocupar uma postura mais ativa. E é natural que quando há uma hierarquia mais igualitária, que as opiniões se choquem. Faz parte do processo de vocês conseguirem encontrar qual que é a melhor solução para os problemas que vocês enfrentam. Que vocês consigam construir algo juntos e não algo onde você manda e o seu marido obedece. Então, este processo ele vai gerar, num primeiro momento, uma série de atritos, e o ponto de atenção que eu trago aqui para vocês é que pode ser que você não esteja atenta a isso, e por não estar atenta, você pode achar que o processo está piorando, quando na verdade é exatamente o oposto do que está acontecendo, ok? Eu entendo que para você poder soltar um pouco mais as rédeas, você precisa se sentir segura. Você precisa entender que o seu marido dará conta e será capaz de tomar boas decisões. Mas, para que ele seja capaz de tomar boas decisões, em algum momento ele vai cometer erros e vai tomar más decisões. É normal, faz parte do processo. Mas se você estiver atento a esse processo, e se ele estiver atento também, estiver entendendo que quando ele se coloca numa posição de um pouco mais embate, é pelo bem da família de vocês e não pelos seus benefícios, defendendo os seus benefícios, certo? Então veja como é uma dinâmica que ela deve ser rompida com a atuação dos dois. O marido assumindo uma postura mais ativa, pensando no que é melhor para a família e não para si próprio, e você confiando um pouco mais para que ele vá assumindo aos poucos esse espaço que você tanto deseja. Dessa forma, uma série de responsabilidades que hoje você assume não vão precisar ser assumidas por você. Haverá uma pessoa apta, capaz de fazer com que isso aconteça. Evidentemente que eu estou expondo aqui o cenário perfeito, né? Cenário de livro. O que seria o ideal de acontecer se todas as condições de temperatura e pressão estiverem adequadas. Só que isso não é o que acontece geralmente. Por quê? Porque existem diversas outras variáveis que impactam para que essa dinâmica não aconteça ou aconteça. Variáveis como o universo cultural de cada um de vocês,
a forma como vocês se comunicam e param para conversar a respeito dos problemas, a forma como vocês costumam lidar com as suas emoções, porque neste processo de transformação dessa dinâmica, dessa relação, emoções negativas vão aparecer, como a raiva, como a frustração, e a forma como vocês tendem a lidar com isso impacta também para que esse processo funcione. A capacidade que vocês têm de conhecer cada vez mais os seus movimentos interiores. Enfim, então são várias variáveis, mas eu estou trazendo aqui um ponto, uma forma de enxergar para que você possa ter um pouco mais de ferramentas para lidar com o seu relacionamento, ok? Se você passa por isso, se você se enxerga neste vídeo de hoje aqui, eu peço que você comente aqui comigo. Comente aqui embaixo, eu vou adorar te ouvir. E me fale um pouco do que você está passando e como eu poderia te ajudar aqui através dos meus conteúdos. O seu feedback, né, o seu comentário vai ser importante para que cada vez mais eu produza conteúdos que sejam de fato úteis para você. Né? A minha ideia aqui é produzir coisas que sejam úteis, que transformem ou a forma como você enxerga a crise no seu relacionamento, ou as ferramentas, ou eu quero te dar ferramentas para que você consiga atuar e colher resultados positivos, ok? É esse o vídeo de hoje. Te agradeço por chegar até aqui. Compartilhe com quem você acha que se beneficiaria deste vídeo de hoje e nos vemos no próximo vídeo. Até breve.